Graça e paz, meus irmãos. Vamos mais uma vez refletir sobre a palavra de Deus, hoje no Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, versos de 13 até o 16. Diz assim: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Duas coisas que eu quero destacar aqui é que nós somos o sal da terra. Aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo é o sal da terra. Mateus ele vem falando sobre o reino dos céus. E Cristo aqui, quando sobe nos montes, chama os seus discípulos, as multidões estão ali perto também. Jesus começa a ensiná-los, dizendo sobre as características de um crente, do caráter de um crente, que nós chamamos hoje, é bem conhecida como as bem-aventuranças. E quando nós chegamos no verso de número 13, ele diz assim, olha, esses que têm determinadas características vai fazer a diferença neste mundo. Vai viver de forma completamente diferente. Vai ter um comportamento lapidado e mudado pelo Espírito Santo de Deus. Não vai agir como as outras pessoas. Não vai se conformar com este mundo. Na verdade, vai andar na contramão do mundo. Por isso que o sal ele é utilizado, essa figura é utilizada. Porque o sal, aonde ele chega, ele dá sabor. Antigamente, o sal era usado para preservação e hoje também. E nós precisamos entender que a qualidade de ser cristão, de ser filho de Deus, é justamente para conservar aquilo que Deus quer que nós façamos. O propósito de toda a humanidade, que é glorificar o seu nome e gozá-lo para todo sempre. Nós precisamos ter isso em mente. Ser sal é você fazer a diferença aonde quer que nós estejamos. E aí ele usa no próximo versículo que nós somos a luz do mundo. Não simplesmente fazer a diferença, mas também a luz ela dá direção, ela esclarece aquilo que está obscurecido. A luz ela tem a capacidade de revelar tudo aquilo que está escondido. E nós que temos a palavra de Deus, que conhecemos a essência através do Espírito Santo do que Deus quer para nós através da sua palavra, nós temos que ser luz. Nós temos que refletir a luz que está em nós, que é Cristo Jesus. Por isso que nós não podemos ficar escondidos. Por isso que nós não podemos ficar enclausurados dentro do nosso conforto, da nossa zona de conforto. Mas nós precisamos sair. Nós precisamos viver a vida no mundo, mas ser diferente. Fazer a diferença. Mostrar a realidade do que Deus quer para cada um de nós. Mas como ser sal? Mas como ser luz? Aí nós vemos que, a partir do verso 3, ele dá as características. E como é que nós vamos, através do poder do Espírito Santo, ser sal e ser luz. Para você ser sal, para nós sermos sal, sermos luz, algumas características no nosso caráter que foi transformado por Deus deve existir. E a primeira está no verso de número 3, que diz assim, bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. A ideia deste versículo é aquela que reconhece que Cristo Jesus é o nosso Senhor, que nós mesmos não temos nada de bom, que em nós não conseguimos fazer nada,
Em outras palavras, é admitir que Jesus Cristo é o dono da minha vida. Essa é a ideia de ser humilde de espírito, como se conta no verso de número 3. E aí diz a palavra de Deus, porque destes é o reino dos céus. Esses são os pertencentes ao reino dos céus, aqueles que declaram Cristo como Senhor da sua vida. Mas não só isso, aí no verso de número 4 diz assim, bem-aventurados os que choram. Aqueles que reconhecem que Cristo é o Senhor, olha para a sua vida e vê o que o pecado causou, como que nós fomos gerados na iniquidade. E isso causa grande tristeza. O chorar aqui não é um chorar simplesmente por coisas superficiais, mas é um lamento profundo, da mesma forma como um lamento quando nós perdemos algum ente querido. É uma profunda tristeza em saber da nossa natureza de pecado. E aí nós lamentamos, nós ficamos tristes. Mas o texto ainda continua, porque serão consolados. Mas a nossa certeza é que em Cristo Jesus, toda a nossa culpa foi levada através desse sacrifício precioso na cruz. Então o nosso choro, o nosso lamento, ele tem um limite, enquanto nós vivermos aqui. Porque quando formos glorificados, a nossa vida será completamente restaurada. E nenhum choro, toda lágrima secará. Essa é a ideia. Mas aí ele continua, ó, além de você reconhecer Cristo como seu Senhor, lamentar pelos seus pecados, ele diz assim, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mansidão aqui é a ideia de você estar sob o controle de alguém e com satisfação. Como nós somos de Cristo, como nós lamentamos o nosso pecado, sabemos que nós não temos condições, a ideia maior aqui é assim, olha, eu quero ser como Cristo, eu quero fazer a vontade de Cristo. Cristo é o meu Senhor. E por isso eu me submeto à vontade de Deus, à vontade do meu Senhor. Mansidão é exatamente isso, é reconhecer Cristo como Senhor e Salvador da minha vida e se submeter à sua vontade, à sua lei, às suas ordenanças, que é suave, que são boas e que só nos causam bem. E é isso que nós devemos entender. Então nós precisamos ser mansos de coração. E aí ele diz que herdarão a terra. Viveremos nessa esperança que o Senhor cuida de nós. Mas a outra característica é bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Duas necessidades básicas do ser humano, fome e sede, são o que nos mantém vivos. E aqui ele diz que, espiritualmente falando, nós devemos ter fome e sede de Deus. A partir do momento que nós reconhecemos Cristo como Senhor da minha vida e abandonamos o pecado, o que mais nós queremos é a justiça, ou melhor, Deus. É Deus em todos os momentos da nossa vida. É colocar Deus no centro da nossa vida, como nosso Senhor e Salvador. É isso que nós devemos entender. E ele diz assim, olha, fome e sede de justiça, porque serão fartos. Nós sabemos que as nossas necessidades todas, elas têm o seu fim no Senhor nosso Deus. É Ele que nos farta, é Ele que nos dá tudo o que nós necessitamos. Mas ainda o texto continua. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Aquele que tem um caráter restaurado, ele entende que deve ser misericordioso, porque ele recebeu misericórdia. Uma misericórdia que não tem fim. Misericórdia aqui é o sentido de você dar muito mais aquilo que a pessoa merece, ou melhor, muitas vezes o que ela não merece. Da mesma forma como Cristo morreu por nós, e nós não merecíamos, e nós não merecemos nenhum favor de Deus, mas Deus nos amou. Deus entregou Cristo Jesus por amor, porque Ele quis, porque nós não merecíamos, na verdade nós merecíamos o inferno, a condenação eterna, mas Deus teve misericórdia e nos deu muito mais do que
nós poderíamos imaginar que a salvação em Cristo Jesus. Essa é a ideia de misericórdia. E nós devemos ser misericordiosos uns com os outros. Como nós recebemos misericórdia, nós devemos dar misericórdia. É assim que o crente vive neste mundo. É assim que o crente vai fazer diferença nesse mundo. Dizendo que o Senhor é o seu Senhor, Senhor da sua vida, que nosso Deus é o nosso Senhor. Reconhecendo o pecado, tendo uma vida de reconhecer que somos nada diante de Deus. Estar sob o domínio de Deus. E estender misericórdia a quem necessita de misericórdia. Mas o texto ainda continua. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Aquele que é transformado por Cristo Jesus, ele vive em santidade. Ele tem um coração puro. Coração é a fonte dos desejos, é onde procede tudo as nossas atitudes, o nosso querer, o nosso fazer. E esse querer, esse fazer, ele deve ser puro, ele não deve ter nada misturado. É como um ouro refinado e puro, limpo de qualquer outro tipo de substância. Assim deve ser a nossa vida diante de Deus. Buscar santidade porque o nosso Deus é santo. E essa santidade, pela graça de Deus, o próprio Deus nos capacita, nos ajuda a viver uma vida santa diante dele. Somente assim nós podemos ser chamados e poderemos, melhor dizendo, ver a Deus. O próximo verso diz assim, verso de número 9: Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Pacificadores aqui é aquele que tem prazer de promover a paz. Não simplesmente viver fugindo de conflitos, mas não, ele quer promover a paz. Ele quer promover, onde há conflito, que haja paz, que haja bom convívio. Esta é uma característica daqueles que são verdadeiramente filhos de Deus. Aquele que quer viver em paz. Porque Jesus Cristo é o príncipe da paz. E ele veio para que nós tenhamos paz. Paz em Cristo Jesus. Meus amados irmãos, mas ainda continua. Interessante que a partir do verso de número 10 e 11, características que faz toda a diferença no que é ser sal, no que é ser luz. Olha o que diz no verso de número 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. O reino de Deus. Dos céus, desculpem. Aqueles que vivem uma vida diferente, aqueles que fazem diferença no dia a dia, eles vão ser perseguidos. Porque você vai andar na contramão do mundo. Nós iremos andar na contramão do mundo. O grande problema é quando nós estamos vivendo bem, onde não há nenhum tipo de restrição contra cada um de nós. Aí nós devemos nos preocupar. Porque olha o que diz no verso de número 11. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Porque nós, como somos submissos a Deus, estamos sobre o comando do nosso Deus em Cristo Jesus. Quando nós fazemos a sua vontade, o mundo nos persegue. Na verdade, o mundo está perseguindo a Cristo. E é isso que nós precisamos colocar na nossa mente. Nós precisamos saber que ser diferente muitas vezes é ser o contraditório. É você ir contra a vontade de todo mundo. É você ser livre para dizer não quando todo mundo diz sim. Ser diferente é isso, ser sal é isso, ser luz é exatamente isso. É você ser diferente e você, por causa disso, você vai ser perseguido. Porque perseguiram o nosso Senhor Jesus Cristo, perseguiram os profetas, perseguiram os apóstolos, porque eles andavam diante da vontade de Deus. E nós, quando andamos também conforme a vontade de Deus, nós seremos perseguidos. Mas ele diz ainda no verso 12, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Foi assim. A grande
maravilha é que Deus nos abençoa. Deus nos dá muito mais do que nós merecemos, precisamos ou queremos. O nosso Deus, Ele nos deu a salvação em Cristo Jesus. Ele nos transformou completamente, nos deu este caráter de reconhecer Cristo como Senhor, abominar o pecado, a iniquidade, a nossa vida de pecado e viver uma vida santa diante de Deus, com mansidão, completamente ao domínio do Pai. Viver junto, andar junto com Cristo, ter o caráter de Cristo. Exatamente o que é isso. Promover a paz onde não há, viver uma vida de comunhão uns com os outros. E quando nós vivemos assim, buscando a justiça de Deus, buscando o próprio Deus, nós vamos ser diferentes, aí nós vamos ser sal. Quando nós vivemos uma vida santa, assim, diante de Deus, uma vida conforme todas essas características que nós dissemos aqui rapidamente, nós vamos fazer diferença. Nós vamos ser luz, nós vamos ser colocados num lugar onde a luz alcançará todos que estão ali ao seu redor. E essa luz não é nossa, essa luz é daquele que habita em nós. É Cristo Jesus que habita em nós. Então, meus irmãos, meus amados, olha, viva uma vida. Talvez alguma dessas características ainda falta muito para nós melhorarmos. Mas eu quero dizer uma coisa, que todas elas fazem parte do nosso caráter. Algumas nós precisamos trabalhar mais e outras nós precisamos nos cuidar para que não percamos elas de vista. Seja sal, seja luz, vivendo de acordo como Cristo quer, como Ele mesmo descreveu como é um caráter do crente. Que Deus assim nos abençoe e nos dê força neste mundo para sermos sal e luz, conforme o nosso Senhor Jesus Cristo diz aqui através de Mateus. Que Deus assim nos abençoe e até a próxima. Amém.